O clima ficou pesado lá na reunião da CBF. Pedrinho, presidente do Vasco, ficou furioso e falou poucas e boas do presidente do Flamengo e do John Textor, dono da SAF do Botafogo. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque assim que bater 1000 inscritos eu vou sortear uma camisa do Vasco. Bora pro vídeo. O conceito de produto, antes de falar de negócio, é importante dizer que as 2h30 da reunião, elas transcorreram com a mais absoluta tranquilidade. Isso aí é processo de apuração. Conversamos com as pessoas envolvidas dos clubes e também da CBF sobre isso. Lá dentro, todo mundo entendeu as iniciativas da entidade, as propostas apresentadas, as ideias. Muito se debateu sobre a questão que envolve a quantidade de jogos noturnos no futebol brasileiro, muito maior do que no futebol inglês, no futebol espanhol, no futebol alemão. Falou sobre qualidade e uniformidade dos gramados, falou sobre a questão da segurança, uma pesquisa mostrando que 74% dos brasileiros não vão ao estádio porque tem medo de serem assaltados, de acontecer alguma coisa com as suas famílias. Lá dentro, todo mundo rezou literalmente na mesma cartilha. Essas duas entrevistas foram concedidas depois que terminou a reunião e o Pedrinho não ouviu o que a Leila estava falando e a Leila não ouvia o que o Pedrinho estava falando. E aí você pode perguntar, Edu, e os demais companheiros, e o BAP nessa história? O BAP passou direto e não deu entrevistas. A essa altura ele já sabe o que falaram a respeito dele e também do Flamengo. E aí eu deixo para a mesa debater, faço até as vezes de apresentador, Edu, me permita, debater o seguinte: se na discussão, no dia da discussão preliminar sobre o produto, a chapa esquentou desta maneira, será que quando nós entrarmos na fase 2 do projeto, que é a parte de venda de direitos, nós teremos uniformidade? O presidente da CBF, Samir Chaut, quando eu perguntei isso para ele, ele disse que sim, que acredita piamente que todo mundo possa conversar e chegar a um consenso. Mas pelo menos no momento, hoje, dia 6 de abril, parece muito claro que não sentam à mesma mesa Pedrinho e Leila com o BAP. Né, Edu? Ah, é isso. E não é de hoje, né? Obrigado, Rafa, pelas informações. Ozinho, é isso, né? Pode esperar que vai ter resposta do BAP, né? Porque isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do BAP para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, Zinho? Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente é porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP, já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião, o BAP discordou, o BAP achou que era maior do que todos os outros. Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Estou aqui relatando o que eu fiquei sabendo. Se quem está certo ou errado é uma outra coisa. É o fã de esporte decide. O BAP, naquela época, diz que já estava feito um acordo feito por um outro presidente, e quando ele entra, tinha gatilhos no contrato que poderia rever um novo contrato. Fala do BAP. Se ele está certo ou errado é uma outra coisa. Agora, o Pedrinho não. O Pedrinho cita o BAP e deixa claro que não está falando contra o Flamengo, mais de uma vez. Foi muito... o Pedrinho fez a questão de citar 2 vezes que não estava falando do Flamengo, do clube, era uma coisa direta ao BAP por uma declaração que o BAP deu e que realmente ele deu. Ele insinuou, ele não falou que o Vasco entregou, mas ele colocou em dúvida, dizendo: muito me estranha no dia que tem o jogo. Ele citou dessa maneira, acho que foi até no Flamengo, alguma posse ou alguma reunião que teve, aí foi filmado pela Flamengo TV, e isso foi divulgado. Realmente, ele não cita o nome do Pedrinho, mas cita esse caso. E aí o Pedrinho está no direito dele, sim. Do Botafogo,
o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. Rapaz, o Pedrinho guardou ali o que aconteceu nas últimas semanas para soltar nessa entrevista, hein? Bom, clima quente nos bastidores entre Flamengo, Vasco, Palmeiras e Botafogo. Esta é a pergunta no nosso YouTube. Lá no chat você pode responder também. Clima quente entre Flamengo, Vasco, Palmeiras e Botafogo. De que lado você está? Você, fã de esporte, participe. O Birner está ligado aqui nas respostas. E claro que você pode comentar também de que lado você está nesta confusão. Ô Birner, só para contextualizar, o Textor tinha falado algo como aqui não é o Vasco, né? O que é absolutamente deselegante e desnecessário. Concordo. Também. É a postura, como disse o Pedrinho, que lembra muito coisas do passado, quando o futebol era muito mais pertencimento e era muito mais amor do que dinheiro. Então o Pedrinho tem toda a razão sobre isso. Eu concordo também com o Pedrinho quando ele fala sobre o risco do Botafogo, da SAF, virar uma massa falida, etc. Só tem uma coisa que eu vou ser realista. O Botafogo não ia ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores sem o John Textor. Se a administração é boa ou ruim, parece que a administração da SAF é uma administração complicada. A SAF tem que gerar lucro. Se num prazo longo tempo, não vou esmiuçar aqui a lei, tiver muitas dívidas, ele pode ser rebaixado, mas se for rebaixado, só ia chegar numa situação parecida com o que o Botafogo estava antes do John Textor. Ou seja, o Botafogo só voltou a ganhar um Campeonato Brasileiro, só teve Luiz Henrique, teve Almada, teve o timaço que ganhou o Brasileiro e a Libertadores e foi o melhor time da temporada, porque o John Textor colocou dinheiro lá. Daí em diante, tem outra coisa também. Se quebrar, se tiver problemas, a dívida dele também. Vão para cima do patrimônio dele. Não fica para o próximo presidente do clube. Ou seja, criticar a ideia de SAF, eu acho perfeito. O Vasco está tentando fazer uma outra SAF, vender a SAF. Fez uma SAF ruim com a 777, por responsabilidade dos conselheiros do Vasco da Gama, porque eles aprovaram a SAF. Não é que chegou ali, olha, eu sou o Vitor, eu tenho R$10, vou comprar uma SAF, é minha. Não. Tem que ser aprovado pelo clube, ou seja, foi um processo que o Vasco aprovou, tá? O Botafogo também aprovou, e quando você aprova, você lida com as consequências, vantagens e problemas que isso pode gerar. A do Vasco foi ruim, está corrigindo o rumo agora, acho que vai fazer uma próxima boa. A do Botafogo foi boa até um certo ponto, tenho dúvidas se será de agora em diante. Quer dizer, uma coisa... Ele vai sair, né? Oi? Eles estão fazendo de tudo para que ele saia também. A mesma coisa que aconteceu na Eagle, briga jurídica. Lá no Lyon. Ele só está no cargo porque ele conseguiu uma liminar na Inglaterra. Senão ele estaria fora também do Botafogo. Fala, Zinho! E essa resposta do Pedrinho pro John Textor não vai mais falar assim do Vasco, hein? Ele está certo nisso. Assim, ele tem que se preocupar em resolver os problemas da SAF dele no Botafogo. Eu concordo com o Birner, ele foi fundamental, a chegada dele, o investimento para fazer um time bom. É só com grana, né, que você consegue fazer um time forte para superar os que estão na sua frente. É por isso que eu fiz aqui a interrupção. Eu peço desculpa a você do que eu fui indelicado, né? Você ia falar e eu comentei sobre o Real Madrid. É que, tá bom, fala-se muito em igualdade, eu também concordo, mas eu não vou misturar, né? Se for falar do futebol ali, o grande problema que vai ser na hora de dividir a parte financeira,
Não é nem de fazer o campeonato, de montar, de unificar. Eu acho que o problema vai bater na hora da divisão da parte financeira. E eu, particularmente, acho que os administradores que lá estão não estão preparados para isso. Por essa reunião que não foi para falar disso e só teve polêmica, um atacando o outro diretamente ou indiretamente, eu vou na fala que vocês falaram. Imagina quando sentar para falar de dinheiro. Ô Flamengo, você que tem a maior audiência, você que a maioria dos seus jogos passa na televisão, você vai ter que ganhar igual ao time B, não vou falar aqui nome para não causar um desrespeito. Após, né, essa reunião, Pedrinho, ele mandou a real, cara. Pedrinho, ele quis nem saber, cara. Falou sobre Textor, falou sobre BAP, sem papas na língua, e foi muito legal, porque, não sei se você sabe, o BAP hoje, o presidente do Flamengo, ele é um dos grandes nomes aí à frente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, desse objetivo de criar a Liga do Futebol Brasileiro. Ele é um dos que está mais otimistas com relação à criação da Liga. Ele, inclusive em março desse ano, no mês passado, ele afirma que a Liga nunca esteve tão perto de acontecer, de se concretizar o projeto, que vem sendo desenvolvido em partes até pelo próprio presidente do rival. E aí, amigo, a partir do momento que uma liga vai ser criada, desenvolvida, e tem a mente do rival como pensante nesse projeto, e vai dar ruim, né? Alguma coisa errada tem. E aí o Pedrinho falou sobre BAP e aproveitou para botar para fora algumas coisas que estavam engasgadas. Se liga só. Sem papas na língua, né? Cara, surreal. A pancada, o cruzado, o socão que o Pedrinho deu, né, no presidente do Flamengo, ou até melhor, um tapa de mão aberta. Completamente surreal. E aí, além de ter sobrado para o BAP, presidente do Flamengo, também sobrou, amigo torcedor Cruz Maltino, para John Textor, CEO do Botafogo, porque recentemente o John Textor ele falou sobre o Vasco da Gama ao ser questionado sobre a 777. Em 2024, o John Textor ele reclama da forma como o Vasco vinha agindo em retirar a 777 do comando da equipe, critica até de certa forma o presidente Pedrinho pela atitude. E agora, alguns dias atrás, o Textor, ao ser questionado e levantada a possibilidade de uma entrada do Botafogo na justiça para tirar o Textor diante de tantas cagadas que o mesmo está fazendo no comando da equipe, o John Textor diz que o Botafogo não é o Vasco. E aí tudo isso não caiu bem. O Pedrinho ele vem guardando esse ressentimento pelo Textor e também deixou um recadinho para o CEO do Botafogo. Amigo, hoje não sobrou para ninguém, tá? O Pedrinho falou tudo aquilo que estava engasgado. Se liga só. Amigo torcedor vascaíno, é isso, cara. Esse é o clima, né, cara? Não tem nada para guardar e muita coisa para falar. Concorda com o Pedrinho? Deixa a sua opinião nos comentários. Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Pedrinho vê BAP como arrogante e faz críticas a John Textor. O presidente do Vasco, Pedrinho, atacou para todos os lados. Após a reunião na CBF nesta segunda-feira para a criação de uma liga única no futebol brasileiro, primeiramente o mandatário Cruz Maltino rebateu as faltas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre o empréstimo feito ao clube pela Crefisa. Além disso, também fez críticas à declaração de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Pedrinho chamou o presidente do Flamengo de, abre aspas, prepotente e arrogante. O presidente do Vasco ainda citou o fato de o mandatário do arquirrival ter colocado sob suspeita a derrota por 3-0 sofrida pelo Vasco diante do Alviverde no Brasileirão de 2025. Essas foram as notícias do Vasco. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.